E se eu te disser que a maioria dos seus alunos não presta atenção na sua aula ou deixa de participar porque eles têm descaso ou porque eles desprezam o valor do conhecimento? Neste vídeo, eu quero falar com professores que querem saber um pouco mais a respeito de engajamento e que, de fato, querem ter as suas turmas participando do início até o final da aula. Para isso, eu vou explicar a teoria da motivação, o que motiva uma pessoa a continuar fazendo alguma coisa, exercendo alguma atividade, e eu vou dizer como isso se aplica na sala de aula para que o professor consiga sempre ter a sua turma ali com ele. Para isso, nós vamos começar falando sobre o que é engajamento, primeiro, antes da gente entrar na questão dos conceitos relacionados com esse fator. Nós temos uma coisa que chama a busca da atenção, a pescar a atenção do aluno, que deve ser feito no início da aula. Quem não viu, tem um vídeo aqui no meu canal em que eu falo de partes da aula. Então, no início da aula, a nossa intenção deve ser capturar a atenção do aluno. Então, é simplesmente fazer com que ele se interesse por aquele assunto. Porém, isso não é suficiente. O engajamento, ele vem depois disso. Engajar significa que ele teve um interesse inicial e ele manteve esse interesse e este foco ao longo da aula. Isso é se engajar, é estar ali com você, é estar participando do que está acontecendo. Isso é se engajar. Então, dada essa diferença, nós vamos falar sobre engajamento. Então, já estamos partindo do pressuposto que esse aluno já está com você. Então, tem outro vídeo aqui falando sobre como fazer isso. Então, já começou a aula bem, o aluno já se interessou pelo assunto. Como que eu vou engajá-lo? Fazer com que ele fique comigo? A primeira coisa que a gente tem que entender, que já está na segunda parte da aula, é que eu preciso deixar o meu estudante em condição de cérebro pulsante. Vou explicar isso daqui mais uma vez. O que é condição de cérebro pulsante? Para a gente entender isso, nós temos que entender, mesmo que de uma forma bem simplificada, que o nosso cérebro ele funciona por meio de sinais elétricos. Então, se a gente está pensando, esses sinais elétricos eles estão mais fortes, acontecendo com mais frequência, digamos assim. Inclusive, se a gente colocar um medidor da intensidade da atividade elétrica que existe no cérebro, quando uma pessoa está pensando, buscando respostas de forma deliberada, está ali se debruçando sobre um assunto, esses sinais elétricos, eles são maiores. A gente consegue perceber num gráfico uma atividade cerebral maior. Então veja, o que eu tenho que fazer o meu aluno, o que eu tenho que induzir no meu aluno é justamente esse estado. Então a situação, a condição de cérebro pulsante, eu vou escrever aqui, ó, condição de cérebro pulsante. A gente até pela análise do título aqui, a gente já tem uma ideia do que seja. Condição é uma situação, vou colocar o aluno num contexto. Que contexto? Em que o cérebro dele esteja pulsando. Esse pulsar aqui no sentido de os neurônios estão trabalhando, o sistema nervoso está ativo em busca de respostas. Então, o que seria uma condição, colocar o aluno nessa condição, é um contexto em que o estudante busca de forma intencional, e vai ser intencional porque você vai provocar isso, busca de forma intencional respostas para perguntas. Vou deixar de forma bem redundante aqui mesmo, não tem problema. Então, o estudante ele busca de forma intencional respostas para perguntas, ou que você fez diretamente, ou que você plantou ali uma curiosidade, um interesse na cabeça dele. Independentemente disso, o que é importante é que durante a aula, nesta parte da aula em que você quer engajamento, o estudante esteja com o cérebro ativo. Isso daqui é a verdadeira aprendizagem ativa. Também tem outro vídeo no canal em que eu falo um pouco mais sobre isso, com um pouco mais de profundidade. Então, enfim, vamos resumir aqui essa parte. Para que haja aprendizagem, eu preciso colocar o estudante
em condição de cérebro pulsante. Isso significa que, mesmo que esse aluno esteja calado lá na cadeira dele, ele está pensando ativamente porque você está conduzindo a aula dessa forma. Preferencialmente por meio de perguntas e perguntas direcionadas. Então, não é uma pergunta para a turma, para alguém que queira responder. Você faz a pergunta direcionada para um estudante. Isso vai fazer com que todos os estudantes fiquem ali predispostos a responder, porque eles sabem que a qualquer momento você pode chamar um deles. Bom, dado o que é o cérebro pulsante, a gente vai então agora entender o que é a teoria da motivação, a teoria do flow, proposta por essa pessoa aqui que tem o nome, é um psicólogo húngaro. Eu não vou me atrever a pronunciar isso daqui, mas está aqui o nome dele para dar as referências. Ele foi uma pessoa que estudou a motivação, a questão psicológica da motivação. De forma bem sintética, ele fala o seguinte, que uma pessoa ela se engaja numa tarefa quando ela entra em estado de fluxo. Ela fica motivada para essa tarefa e, consequentemente, se engaja. Quando ela entra em estado de fluxo ou de fluência. O que seria o estado de fluxo? Seria aquele estado mesmo em que as coisas simplesmente acontecem, as coisas fluem, as coisas acontecem de forma tranquila, sem forçar. Então pense num rio que está fluindo, né? Ele simplesmente vai, não tem impedimento, as coisas estão acontecendo sem impedimentos. Então, uma pessoa estar em estado de fluxo ao desenvolver uma tarefa significa que essa tarefa está acontecendo de uma forma tranquila, natural, que não há interrupções, essa pessoa não está incomodada de estar fazendo aquilo ali. Ela pode passar horas fazendo aquilo ali e ela continua motivada, ela continua fazendo e fazendo com gosto. Então, isso é o que a gente chama de estado de fluxo. E ele está diretamente relacionado com o engajamento. Por quê? Se uma pessoa ela não está nesse estado de fluxo, em que as coisas fluem com tranquilidade, ela vai estar incomodada por alguma coisa. E estando incomodada por algum fator, ela não consegue se engajar de forma total naquela tarefa. Então veja, aquele aluno que, por exemplo, não está compreendendo a aula, ele não está nesse estado de fluxo. Por quê? Há um incômodo da incompreensão. Da mesma forma que um aluno que está compreendendo tudo, que ele já sabe aquela matéria, ele também está incomodado, então ele não está em estado de fluxo. Então, o ideal é que a gente tenha um equilíbrio entre esses dois fatores. E para ficar um pouco mais fácil de enxergar, eu vou desenhar um gráfico aqui, que inclusive é o gráfico proposto por esse Mihaly, né? Ele propõe que é o seguinte. Vou colocar a seta aqui ao contrário. Ele fala o seguinte: nós temos uma atividade e esta atividade, seja uma aula, seja qualquer atividade que a pessoa vai fazer, ela tem duas componentes. Essa atividade, ela tem um nível de desafio, quanto essa atividade é difícil de ser executada. Então, vou colocar aqui o desafio. E nós temos também a habilidade ou a capacidade que uma pessoa tem de exercer essa tarefa. Então, veja só, vamos supor que que a tarefa seja uma pessoa dirigir um carro. Para uma pessoa que está aprendendo a dirigir, eu tenho um desafio muito grande dentro dessa tarefa por uma habilidade pequena. Isso vai gerar algum tipo de estresse, certo? Então, qualquer tarefa, qualquer atividade pode ser entendida dessa forma. Ela tem um nível de dificuldade, um nível de desafio, e a pessoa que está executando essa tarefa, ela tem um nível de habilidade para executar. Quando a gente está falando da aula, nós estamos falando de quê? Você está dando a aula, você está explicando um conteúdo e prestar atenção, se envolver naquilo ali, é a atividade. Qual é o nível de atividade? Desculpa, qual que é o nível de desafio para essa atividade? E qual que é a habilidade que o aluno tem para acompanhar o que você está falando? É disso que eu estou. A isso que se refere a atividade, neste caso da aula. Vou deixar um pouco mais claro. Veja bem, suponha que eu estou explicando sobre equação do primeiro grau. Para a turma,
aquele assunto é novo, então tem um nível de desafio um pouquinho acima, às vezes, do nível de habilidade. Eles não têm habilidade ainda para resolver uma equação do primeiro grau. Se eu chegar na sala e começar a resolver uma equação do primeiro grau sem ter dado nada antes, sem ter dado um contexto, sem ter explicado para eles o que significam aquelas letras, o que é uma equação, simplesmente eles vão estar num nível de desafio muito maior do que o nível de habilidade que eles têm. E aí o que vai acontecer? Eles não vão conseguir te acompanhar, eles não vão conseguir entrar em estado de fluxo, porque o desafio daquela tarefa é muito maior do que a habilidade que eles têm de resolver aquela tarefa. Então, o que acontece? A gente vai ter uma região, digamos assim, que é aqui no meio, mudei a cor ali embaixo, mas vamos lá. Uma região que equilibra desafio e habilidade. Então, o estado de fluxo está exatamente em você conseguir conciliar desafio e habilidade. E a gente vai ver que na aprendizagem, na verdade, a gente vai dar um pequeno desequilíbrio. Mas daqui a pouco eu mostro. Eu quero que vocês entendam primeiro o seguinte: se eu tenho muita habilidade para um desafio pequeno, que seria algo nessa região aqui, o que vai acontecer? Vocês já devem até ter visto isso em algum lugar. Eu tenho tédio. É muito fácil. Eu não quero, não tenho interesse por isso. Professor, me dê algo mais interessante. Então, aquele aluno que tem mais facilidade, ele vai ficar entediado se você estiver dando um assunto que ele já está careca de saber. De outra forma, quando você tem um aluno que tem pouca habilidade para o desafio que você está propondo, para o conteúdo que você está explicando, você vai causar nele um estresse ou uma ansiedade e, consequentemente, uma desistência. É aquele aluno que olha para o quadro, olha para você, ele não está entendendo nada. A gente já sabe como é que é a cara de um aluno que está desse jeito. Então, o que acontece? Se você tem um desafio muito grande para uma habilidade do aluno muito pequena, esta combinação gera estresse, ansiedade e, consequentemente, desistência. Por quê? O nosso cérebro, ele não foi feito para ficar gastando energia à toa. Então, se eu não estou entendendo, naturalmente, é uma coisa do funcionamento do nosso sistema nervoso, nós vamos buscar algo que seja mais fácil. Para quê? Para justamente entrar nesta faixa de fluência, de se engajar naquela tarefa. E é nesse momento que o aluno pega o celular dele e vai olhar o feed do Instagram. Agora ele não pode mais pegar o celular por causa da lei, mas ele vai fazer outra coisa. Ele vai pensar na vida, ele vai observar a mosca que está passando, tudo menos olhar para sua aula porque ele não está entendendo. E aí o cérebro dele vai ficar quase que saindo fumaça. É lógico que é um exagero, mas é quase que isso. Ele não está dando conta, ele não está entendendo, então ele não vai conseguir engajar. E aí ele simplesmente se perde. Isso não é porque ele tem um descaso por você e não é porque ele tem um descaso pelo conhecimento. É simplesmente porque ele não está dando conta de acompanhar. E como que eu faço então para aplicar isso na minha aula, para que o aluno consiga se engajar? Como é que eu faço para aplicar essa teoria e estruturar a minha aula de uma forma melhor? Então vamos lá. Este gráfico aqui foi um gráfico que eu adaptei. Então, isso é uma teoria minha adaptada da teoria do flow, junto com a questão da condição de cérebro pulsante. Então, veja, eu tenho toda uma teoria construída por detrás de várias teorias que eu já estudei. Toda esta bagagem teórica, mas principalmente prática, porque eu não gosto só simplesmente de teorias, eu já vou falar a aplicação disso daqui. Tudo isso, toda essa construção metodológica, ela está dentro da certificação professor classe A. Então, se você quiser saber toda a teoria, porque isso daqui é só um pedacinho do que tem lá dentro, tem um link aqui embaixo e você pode conhecer tudo que tem lá dentro. É um local de formação de professores, a melhor formação de professores que tem hoje no Brasil, e que faz com que bons professores virem professores de referência, excelência, né? Professores de excelentes, professores que eu chamo de classe A justamente por causa disso. Bom, mas voltando aqui, o que acontece? Este gráfico aqui é justamente a adaptação que eu fiz dos dois conceitos que a gente acabou de ver. Então veja, eu coloquei aqui habilidades no eixo
horizontal e as dificuldades no eixo vertical da mesma forma como o Mihaly fez lá na teoria do fluxo. Entretanto, vejam só, eu acrescentei aqui uma lâmpadazinha justamente para representar essa situação, essa condição de cérebro pulsante que eu citei anteriormente. Como que eu vou conduzir a minha aula, levando tudo isso em consideração para que meu aluno se engaje? E aqui o engajamento está necessariamente ligado com a situação de fluência, a situação de flow, é o estado de flow, de estar com você, de estar acompanhando sem estar preocupado com outras coisas, porque simplesmente não existem obstáculos cognitivos para que esse aluno consiga te acompanhar. Veja, meu objetivo é a aprendizagem. A aprendizagem, ela acontece quando o aluno parte de um ponto e chega em outro, em uma habilidade superior àquela que ele já tem. Eu gosto muito de fazer uma analogia com a musculação, por exemplo. Então, uma pessoa, ela vai para a academia, ela faz o exercício e ela tem que ir superando essas cargas ao longo do tempo. Então, se no primeiro dia ela fez com 6 quilogramas, daqui a alguns dias ela tem que fazer com 6,5, com 7. E à medida que ela vai superando essa carga, essa dificuldade, ela vai ganhando, por exemplo, massa muscular. No nosso caso, o que nós queremos? Que o aluno seja submetido a desafios cada vez maiores dentro de um conteúdo, para que ele vá aprendendo. A aprendizagem seria esse ganho de massa muscular, só que em aprendizagem. Então, como que nós temos que organizar a nossa aula? Dessa maneira. Eu preciso começar com uma dificuldade baixa e em situação, em condição de cérebro pulsante, então fazendo com que o aluno pense, eu vou elevando a dificuldade dessa aula e vou fazendo com que o aluno vá aumentando as habilidades dele. E eu faço isso por meio de perguntas. Faço com que ele vá concluindo aquilo que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu estou tratando sobre Revolução Francesa. Vou começar o assunto. Quando eu começo o assunto, eu falo, gente, dei lá minha introdução, e aí, vamos falar sobre Revolução Francesa hoje. Ele não sabe nada ainda, provavelmente, sobre Revolução Francesa. Porém, ele talvez saiba alguma coisa sobre o que é uma revolução, e ele consegue deduzir da palavra francesa que tem a ver com a França. E você pode começar provocando esse aluno nesse sentido. O que é uma revolução? Deixou ele em condição de cérebro pulsante. Dá um tempo para ele pensar, faz uma pergunta direcionada para alguém. Ele vai chegar a uma conclusão do que seria uma revolução. Ele vai associar isso à questão da França. E aí você vai conduzindo o conteúdo de modo que você sempre coloque o aluno em confronto com aquilo que ele já sabe e com aquilo que ele não sabe. Então, ele já sabe alguma coisa, ele não sabe outra, e quando você confronta isso, você faz com que ele vá deduzindo o que você quer. Por exemplo, quais foram as causas da Revolução Francesa? Não sei, mas eu sei que naquela época estava acontecendo tal coisa, eu tinha as monarquias absolutistas. O que elas causavam? O que você acha que a população sente quando tem um rei que se comporta dessa forma? E aí o aluno vai pensar. Nesse pensamento ele faz um salto. Então a dificuldade, você deu uma dificuldade maior, mas ele também adquire a habilidade para pensar a respeito daquele desafio que você colocou. E isso você vai fazendo durante toda a aula. Quando você consegue fazer assim, você mantém o aluno o tempo inteiro com o cérebro em funcionamento, conforme está aqui na imagem. Então, essa linha, essa faixa aqui, num amarelo um pouco mais escuro, está querendo dizer o seguinte: você está conseguindo conduzir o aluno de modo a equilibrar a dificuldade que você coloca para ele e a habilidade que ele já tem. Então, você coloca a dificuldade e ajuda ele a incrementar a habilidade. E vai fazendo isso até que ele tenha a aprendizagem plena daquele conteúdo ali. Então, é necessário que o planejamento da aula leve isso em consideração. E aí, as outras regiões, conforme nós estamos vendo aqui, é o quê? Quando a dificuldade é baixa para a habilidade do estudante, o cérebro dele desliga para aquilo ali, porque ele não vai gastar energia com algo que não vai acrescentar em nada para ele. Do mesmo modo que se eu tenho uma dificuldade muito grande e uma habilidade baixa, o cérebro desliga porque ele não dá conta, ele não tem energia suficiente para entender aquilo ali. Ele está tentando, ele não está conseguindo, então desliga.
eu não vou acompanhar esta aula. E aí uma coisa importante, para que você consiga conduzir a sua aula dessa maneira, você precisa ter um processo de avaliação instantâneo. E as perguntas servem para isso. Então, se você pergunta para o aluno e ele não consegue desenvolver, você pergunta para outro, ele não está conseguindo fazer esse salto que você quer durante a sua mediação ali na aula, você tem que voltar. Por quê? Se você não volta, ele vai cair naquela região ali de estresse, de ansiedade, ele não vai te acompanhar. E aí você vai ficar só com os alunos que estão seguindo, que estão na região ali de fluxo, certo? Então, é sempre este equilíbrio entre dificuldades e habilidades e sempre fazendo a avaliação imediata do que está acontecendo. Eu acho que eu tenho um vídeo sobre essa avaliação imediata aqui também e eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Bom, resumindo o que nós vimos aqui. Comecei falando que o engajamento, muito mais do que você capturar a atenção, é você manter a atenção. Depois nós falamos sobre condição de cérebro pulsante, que é o contexto que você dá ao aluno para que ele pense de forma deliberada. Então você coloca desafios para que ele busque respostas e a partir disso ele deixe esse cérebro em movimento, deixe esse cérebro em atividade. Depois nós vimos que a teoria da motivação do fluxo do Mihaly, ele vai dizer o seguinte: para que uma pessoa esteja em estado de fluxo, eu preciso que os desafios impostos por uma atividade sejam equilibrados com a habilidade que essa pessoa tem. Do contrário, ela vai cair ou em estado de tédio ou em estado de estresse ou ansiedade. E por último, nós fizemos a aplicação disso para a sala de aula, fazendo com que, tirando a conclusão de que o nosso processo de ensino precisa obedecer a uma escadinha, que faz com que o aluno seja colocado diante de uma dificuldade e, por meio da mediação do professor, ele consiga saltar em habilidade. E nesse processo, ele vai subindo uma escada que passa justamente por essa faixa de engajamento, esse estado de fluência, até ele adquirir a aprendizagem plena sobre aquele conteúdo. Então, a grande ideia que eu quero deixar para você é: equilibre o desafio que você está colocando ali para o aluno com as habilidades que esse aluno tem e vá desenvolvendo essas habilidades ao longo da aula, sempre verificando se o aluno está acompanhando, se ele está em estado de fluência ou não. Espero que tenha te ajudado. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!